Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à edição do Política Internacional desta semana, numa semana em que vamos falar de dois assuntos relacionados com as eleições. O primeiro tem a ver com as eleições americanas, que realizaram-se agora a 3 de novembro, cujos resultados começam a sair e começam também a ter as primeiras reações e análises sobre os resultados e os números que estão a ser apresentados. O segundo tema tem a ver também com as eleições ou os resultados das eleições tanzanianas que ocorreram na semana passada e o seu impacto nas relações bilaterais entre Moçambique e a Tanzânia. E para fazer essa discussão temos como convidado o Dr. Edson Murazek, a quem dou as boas-vindas e agradeço por mais uma vez fazer parte do Política Internacional na semana da análise de eleições. Obrigado, Edna, por mais este convite para conversarmos sobre a atualidade internacional. Como bem disseste, numa semana de eleições, tanto nos Estados Unidos da América como alguns acontecimentos na Tanzânia. Mas antes, deixe-me começar por cumprimentar a ti, Edna. Boa noite e boa noite ao estimado telespectador que nos assiste neste momento e os ouvintes que nos escuta a partir da rádio. E como a Edna disse, vamos conversar um pouco sobre as eleições nos Estados Unidos e na Tanzânia. Dr. Murazek, começaram a sair os primeiros resultados das eleições americanas, umas vezes dando alguma vantagem a Joe Biden, outras nem por isso, dando vantagens a Donald Trump, num processo ou nos números que parecem que em algum momento são mais renhidos ou noutras vezes nem por isso. A questão que eu queria lhe fazer é qual é a análise ou a leitura que faz dos primeiros resultados das eleições que ocorreram, principalmente também do momento de festa. Explica-nos o que aconteceu, como funcionaram, como funcionou todo o processo de votação e o que significam esses primeiros resultados que nós estamos a conhecer agora. As eleições foram realizadas na terça-feira, dia 3 de novembro. É uma data fixa para as eleições nos Estados Unidos, mas não significa que as eleições, os votantes tenham tido a oportunidade de colocar o seu voto na urna ou de exercer o seu direito apenas naquele dia. Na verdade, estas eleições já começaram antes. O sistema americano permite que os eleitores possam enviar o seu voto antes mesmo de chegar o dia 3 de novembro, que é o dia da eleição. E neste contexto em que está-se a viver atualmente da pandemia, houve alguns apelos para também optar-se muito por esta questão do envio pelos Correios, e muitos votantes optaram por isso em diferentes estados nos Estados Unidos, enviaram seus votos com antecedência ao dia 3, e no dia 3 aqueles que preferem fazer aquele ritual natural de acordar logo cedo, depois ir a fazer a bicha para depois ir depositar o seu voto na urna, também o fizeram. O que é que está a acontecer com estes primeiros resultados? É algo natural, é algo normal em processos eleitorais. Quando se faz a contagem, há momentos que acontece que um determinado candidato parece estar a ter maior número de votos, mas de repente pode acontecer que este candidato possa ser ultrapassado pelo seu rival. Até porque os resultados são sempre por estados que vão se compondo. Exatamente, é por estados diferentes, e mesmo nesses estados, eu diria até por círculo eleitoral, ou é por mesa, ou assembleia de voto, que vão sendo divulgados e depois vão ser compilados num conjunto para termos os resultados finais. E esses primeiros resultados, assim que houve eleição na terça-feira, quando começou a contagem, o que notou-se é que parecia que Donald Trump estava à frente no processo de votação, e por essa razão, naquele seu estilo característico de confrontação ou de brusco, alegria. De alegria, foi anunciar vitória antes, o que é estranho. Um presidente... Não é comum. Não é comum
um presidente correr para cantar vitória. Quer dizer, até nem vou dizer que não é comum, até porque é comum em muitos países acontece. Quando Donald Trump fez aquilo, na verdade, lembrou-me muito o comportamento de alguns processos eleitorais em países africanos, em alguns países africanos. São largamente criticados. Exatamente. Não estou a olhar para a dimensão da crítica. Antes de chegarmos à dimensão da crítica, que ele vai fazendo o processo agora, que as coisas parecem não estar a correr a seu favor. Mas este comportamento de correr a imprensa antes de haver uma contagem substantiva dos votos e anunciar vitória. Quer dizer, ele anunciou a vitória, antecipou uma vitória que ninguém sabe neste momento se de facto será uma vitória de Donald Trump ou será uma vitória de Joe Biden. Doutor Murazek, relativamente a este aparecimento que não é comum, porque geralmente nas eleições os candidatos derrotados ou não só aparecem uma vez quando já têm a certeza de que os números apresentados apresentam o cenário final. É o cenário final quando já não há muitas opções para grandes mudanças. Antes destes números serem apresentados, os candidatos ficam todos calmos e não fazem declarações públicas. Entretanto, Donald Trump fez, e para além de fazer isso, fez insinuações ou algumas alegações segundo as quais, eventualmente, poderia estar a sofrer um complô para organizar uma fraude contra si. Estas alegações, estas acusações, de que forma é que podem afetar o curso da contagem dos votos, mas principalmente o resultado final, principalmente se considerarmos que depois este processo vai ao colégio eleitoral e eventualmente ele até já falou da Corte Suprema, que eventualmente pode fazer uma queixa formal por alegada fraude. Bom, esse discurso de Donald Trump, na verdade, são discursos de um mau perdedor. O que ele está a mostrar é que se ele perder essas eleições, vai ser um mau perdedor e vai dizer que não. Aliás, o normal, como bem disseste aí, é que quando há eleição, os candidatos só podem se pronunciar depois que as instituições eleitorais fazerem o anúncio dos resultados eleitorais finais. Ou pelo menos provisório no sentido que já fez a contagem toda, em todas as mesas, em todas as assembleias de voto, ao primeiro nível, aí podem começar a fazer esse tipo de pronunciamento. E que mesmo assim não significa que o processo terminou. Porque esse tipo de processos são feitas as contagens nas mesas e depois disso tem que seguir um conjunto de trâmites que chega até a ir ao tribunal para serem validados os tais resultados. Mas ok. Mesmo que não tenha chegado ao momento da validação dos resultados, mas depois de haver a contagem toda, aí pode dá uma vantagem confortável ao candidato. Dá vantagem a um outro candidato, aí pode. Isso seria o normal. Só que temos visto alguns comportamentos ou algumas campanhas, ou vamos dizer, alguns candidatos que antecipam-se e anunciam que venceram as eleições. E isso está acontecendo agora com Donald Trump, acontece muito também em alguns outros países, em África, seja quando é com candidatos da oposição, ou já vi também candidatos da posição, não da oposição, mas da posição a fazer esse tipo de... Mas o que é isto? Eu olho isto como algo estratégico. Donald Trump não é um atrapalhado para fazer esse tipo de alegações. Aliás, por que ele faz isto? Por que ele correu para cantar vitória antes mesmo a contagem ter sido, como chama, significativa? É que, pelo que se diz, os votantes que têm a tradição de votar por via enviando o seu voto pelo correio, normalmente são os democratas. Tem sido a maioria, normalmente, que votam por essa via. E nesse contexto de Covid, houve muita gente que enviou o seu voto por correio antes de chegar o dia 3. E Trump sabia disso. Está consciente da prática dos eleitores norte-americanos, de que são mais os democratas que usam a prática de enviar o seu voto por via do correio e que grande parte dos votantes republicanos preferem... São mais tradicionais. Exatamente, o método tradicional de ir à mesa da votação e ir para colocar o seu voto. Então, por que ele correu logo? Porque ele sabe muito bem que, aliás,
os primeiros resultados que foram anunciados, em que ele estava à frente e que ele corria para dizer que já vencia as eleições, quais são? Eram mais resultados dos votos que foram colocados na urna naquele dia, na terça-feira. Então, quando se fez a contagem mais tarde, e aqueles resultados davam vantagem a Donald Trump, daí corre para dizer que já venci. E agora, o que ele está a fazer? Ele já começa a alegar fraude, dizendo até que há de ir ao Tribunal Supremo para pedir que não se contem mais votos. O que é interessante, quando ele diz devem parar de contar os votos, muitas vezes o parar de contar os votos está a falar de parar a contagem de votos nos estados em que ele tem menor vantagem, o seu rival é que tem maior vantagem. Então, é algo estratégico que é uma espécie Mas de estar a Donald Trump preparar... precisa deste estratégico, considerando que essas eleições até me parecem bastante renhidas a um nível, bom, para um nível de críticas e criticismo que a administração de Donald Trump teve nos últimos meses, até porque ele está a ter uma excelente prestação para quem pensava que até podia estar numa situação até pior. E a questão que eu faço, na verdade, agora é: Donald Trump precisa de fazer uma estratégia dessas, principalmente considerando que ainda existem chances reais e significativas para que ele vença esta eleição. Sim, ele precisa. Donald Trump é um empresário de sucesso nos Estados Unidos da América e não passa pela cabeça dele perder a eleição. Para ele, em cada empreendimento em que ele está envolvido, ele tem que sair vitorioso, tem que sair vencedor. Então, não passa pela cabeça dele a ideia de perder. Quando eu digo que ele precisa, por que eu digo isso? É que ele está a preparar-se para uma eventual derrota. Então, logo cedo, indo contra os preceitos democráticos, porque não devia fazer o que está a fazer, sendo ele o presidente dos Estados Unidos, presidente em exercício, estar a questionar a forma como ele está a questionar o processo eleitoral. Esse processo eleitoral não é diferente do processo eleitoral de 2016 que lhe levou a ser eleito. Esse tipo de votação antecipada, ele sempre existiu. Só que ele, como tem medo desta eleição antecipada, por saber da história de muitas vezes ser os democratas que fazem isso, e já vem já há muito tempo tentando questionar a legitimidade dos votos que são enviados por via do correio. Então, ele precisa preparar o eleitorado dele para amanhã, quando os resultados saírem e de facto se forem desfavoráveis a ele, o rival Joe Biden vencer as eleições, para ele dizer: já viu? Aquilo que eu já vinha há meses dizendo que estava a preparar uma fraude contra mim, está aqui a ser aprovado. Então, se ele perde as eleições, vai ter uma justificação já bem preparada, que já vem criando aquilo que se diz, uma mentira, quando contada várias vezes, acaba se tornando verdade. E ele já vem cantando esta questão de os democratas estão a preparar uma fraude. Não é de hoje que estão a fazer as contagens. Não, mesmo na campanha eleitoral já vinha anunciando que há uma mega fraude que está a ser preparada contra a pessoa dele. Mas não faz sentido. Aliás, nem os próprios outros assessores dele, como chama, republicanos, compreendem. Eu estava a ler aí na imprensa dizer que muitos deles, apoiantes dele, disseram a ele, pelo menos, disseram a ele que devia parar com esse tipo de comportamento, porque está a questionar um processo que supostamente é dos mais democráticos do mundo. E sempre funcionou assim. Não faz sentido hoje Donald Trump vir dizer que não, agora está a se preparar uma... Não estou a dizer que não haja a possibilidade de haver a tal fraude, mas parece ser um sistema muito mais evoluído em que... Não que seja impossível a tal fraude, mas há mecanismos de controlo que impeçam ao máximo a ocorrência de fraude. Então, isto eu olho como uma estratégia de Donald Trump para preparar-se para um eventual discurso de derrota. Um eventual discurso de derrota, caso ele seja derrotado. Mas neste momento, como eu dizia antes, não podemos dizer, porque ainda está a ser contados os votos, e a imprensa fala de Donald Trump ter conseguido 213 delegados que vão ao colégio eleitoral, porque é lá no colégio eleitoral onde de facto o presidente é eleito. O Joe Biden fala-se de 238 delegados que já garantiu para o colégio.
apesar dessa diferença, Joe Biden, estamos a falar de 238, 203, estamos a falar de uma diferença de quase 20 delegados, mas ainda é cedo, porque a qualquer momento, você pode estar à frente num momento, numa assembleia de voto, mas no outro não estar. Temos que esperar até o fim e vermos, de facto, quem é que consegue 270 delegados para o colégio eleitoral, que é isso que, de facto, garante a vitória de um candidato numa eleição norte-americana. Uma outra questão que fez muito eco e que fez parte deste processo eleitoral, desta campanha, é o papel da imprensa. Há muitos segmentos de analistas internacionais que consideram que a imprensa norte-americana é pró-demócratas e claramente pró-Joe Biden e muito agressiva com Donald Trump, e isto eventualmente possa estar a influenciar até no tipo de informação que circula relativamente à cobertura à campanha eleitoral, principalmente até mesmo na campanha. Houve várias acusações relativamente a certos meios de comunicação norte-americanos que se considerava que estavam claramente a participar da campanha dos demócratas e a favor de Joe Biden. Acha que realmente existe um segmento da imprensa norte-americana que foi abertamente contra a candidatura de Donald Trump e principalmente que foi ou que tem estado a influenciar ou que influenciou nos resultados eleitorais, ou seja, parte dos resultados eleitorais de Donald Trump a perder é parte de um esquema também de um complô da imprensa norte-americana que é agressiva e hostil a Donald Trump? Bom, como é que eu vou responder a esta questão? Eu não sei se há um complô de alguma imprensa contra Donald Trump. O que eu posso dizer é que é normal e natural em qualquer país do mundo que a imprensa... O ideal é que a imprensa não pode ser... não deve tomar partidos. Ou seja, estamos num mundo do ideal. O que é que devia ser? A imprensa tinha que ser o mais neutra possível. E a função da imprensa devia ser o quê? Reportar os factos, tal como eles são. E não procurar influenciar para que se vá nesta ou naquela outra direção. Isso é ideal nos Estados Unidos, é ideal em Moçambique, é ideal em qualquer país do mundo. Mas isso é o ideal. Não é o que tem acontecido na imprensa em todo lado. A imprensa, muitas vezes, toma partido. Aliás, alguns estudos, nós estudamos relações internacionais sobre a imprensa, o papel da imprensa nas guerras, por exemplo, exatamente, por exemplo, no Iraque e por aí em diante. Há um autor que não me lembro o nome que disse assim, que a imprensa ou os meios de comunicação social são armas de desinformação em massa. Geralmente ADM é uma sigla para arma de destruição em massa. E ele usou a mesma sigla e disse: a imprensa são armas de desinformação em massa. Mas o que ele queria dizer quando diz desinformação em massa? Era para trazer esta ideia de que a imprensa que tem tomado partido ou a favor de quem está no poder ou contra quem está no poder e a favor de quem está na E acredita oposição. que em relação a Donald Trump há um nível de desinformação até relativamente, por exemplo, à cobertura eleitoral? Eu não diria que há desinformação. Eu diria que há de haver nos Estados Unidos meios de comunicação que não são favoráveis a Donald Trump, da mesma forma que há de haver meios de comunicação que são favoráveis a Donald Trump. Donald Trump tinha um problema. Muitas vezes entrou em choque, em rota de colisão com a imprensa, porque ele não gosta de ouvir críticas. Para ele, qualquer crítica é contra si. É a ideia de que se não estás conosco, então estás contra nós. Eu lembro-me de ver algumas conferências de imprensa, qualquer jornalista que fizesse uma pergunta que ele considerava incômoda, não respondia a pergunta, mandava calar, chamava outro. E foi escolhendo alguns meios. Então, o que é que isso quer dizer? Que há meios de comunicação e de informação, há alguma imprensa que ele gosta. Gosta por quê? Porque fala sempre bem dele. E há de haver aqueles que vão falar bem. E às vezes, esses que estão a chamar de haver um complô com Donald Trump, alguns deles provavelmente não estão contra Donald Trump. Simplesmente querem reportar os fatos como eles são, fazem as perguntas. Há algumas perguntas que são incômodas, mas que ele, como presidente, tem a obrigação de responder. Então, eu penso que é algo natural, há de haver sempre, em qualquer parte do mundo, há de haver
meios de comunicação social, há de haver imprensa que há de trazer uma linha, depende da linha editorial de cada meio de comunicação social. Há de haver um que está mais para fazer críticas e às vezes até aqueles que, quando fazem análise de Donald Trump ou de qualquer partido no poder, acham que nada está bom. Tudo que é feito é mau e procuram sempre encontrar coisas más. E há de haver aqueles que também vão pintar que tudo o que está-se a fazer está bom. Então, é algo natural, como eu dizia. Alguém disse aí num livro, arma de desinformação em massa. Mas a ideia de arma de desinformação em massa era mesmo para trazer esta ideia de que o ideal da imprensa era reportar fatos. Não andar a tomar partido ou a favor deste ou a favor daquilo, mas reportar os fatos tal como eles são, mas que, entretanto, havemos de encontrar jornalistas, havemos de encontrar até linha editorial que é ou favorável ou desfavorável, e às vezes, quando tu queres ficar ali no meio, és conotado como sendo do outro lado. Então, não sei se há complô. É percepção da campanha de Donald Trump, mas por aquilo que eu vejo, não é necessariamente o complô contra Donald Trump, é sim o fato de Donald Trump não gostar de ouvir críticas, não gostar de ouvir perguntas incômodas e querer ouvir apenas perguntas que mostram que ele tudo que está a fazer é bom, quando não é possível você fazer tudo de bom e agradar a todos. Uma última pergunta para esta primeira parte tem a ver com o impacto que uma provável vitória, não importa se Donald Trump ou Joe Biden, poderia ter nas relações bilaterais, não diria com Moçambique, mas com vários outros países. Mas a questão que eu vou fazer é: qual acha que poderá ser o impacto de qualquer um dos resultados? Se Joe Biden vence as eleições, o que é que nós podemos esperar dos Estados Unidos como potência hegemônica, como potência com responsabilidades mundiais, principalmente relativamente ao relacionamento com seus parceiros tradicionais da Europa? E caso seja Donald Trump, o que é que também podemos esperar? Eventualmente um reconhecimento dos erros cometidos ou prováveis erros cometidos na última administração, ou uma continuação desta linha de política externa um pouco menos colaborativa, menos negocial e um pouco mais impositiva? Não, eu penso que se Donald Trump vence as eleições, o que nós vamos assistir é a continuidade. Porque se o eleitor americano... Não existe possibilidade para que Donald Trump refaça a sua política externa em função, por exemplo, dos resultados eleitorais que forem ter, se os resultados forem muito próximos, eventualmente obriguem Donald Trump a repensar na sua estratégia? É assim, futebol costuma-se dizer que a equipa que ganha não se mexe. Então, se Donald Trump vencer as eleições, que a equipa que ganhou vai mexer por quê? Porque, não estou a dizer que no mundo das possibilidades é possível, de facto. Mas, se os eleitores confiarem em Donald Trump, quer dizer que os eleitores confiam no quê? São favoráveis às políticas que ele tem levado a cabo até agora. Então, não me parece que Donald Trump possa ter incentivo de mudar, porque ele pelo estilo dele, há de acreditar que tudo que ele tem feito na relação com o resto do mundo, estamos a falar da relação com o resto do mundo, quando se retira em acordos internacionais, quando retira de organizações internacionais, quando faz o tipo de pressão que vai fazendo na relação bilateral com diferentes atores, o que penso eu, se Donald Trump vencer, o que ele vai acreditar é que a sua guerra comercial contra a China, que começou contra a China, por exemplo, é algo positivo e que é isso que o eleitor norte-americano quer. Donald Trump vai acreditar que a sua política de pressionar os seus aliados da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou NATO, quer dizer que os seus eleitores concordam com a forma como Donald Trump está a fazer, pressionando a Alemanha, a França e os outros a contribuírem muito mais para a sua própria segurança. Quer dizer que eles concordam que Donald Trump tem que continuar a asfixiar a economia iraniana. Quer dizer que estão satisfeitos com uma série de ações de política externa. Então, não me parece, não estou a dizer que não seja possível, mas não me parece que Donald Trump vai mudar muita coisa na sua política externa. Agora, se vence o outro candidato, o Joe Biden, certamente que há de haver mudança. Aí não tenho dúvida nenhuma, porque
já vem criticando a atuação ou a ação externa de Mas onde é que Donald haverão Trump. mais mudanças? Na política externa, na condução da política interna, na condução da economia? Quais são as questões que acha que são mais sensíveis para o eleitorado americano nos próximos anos e que merecerão uma intervenção mais pontual e mais agressiva do novo presidente norte-americano? Se for Joe Biden, eu acredito que, da mesma forma que Donald Trump foi desfazer tudo, procurou desfazer tudo que tinha sido feito, que era considerado ganhos pela administração norte-americana na altura de Barack Obama. Estou a falar, por exemplo, do Obamacare e outras políticas ao nível doméstico. Ele tentou alterar. Uma vitória de Joe Biden significa não concordar com a tentativa que Donald Trump fez de desmantelar tudo que, eventualmente, os eleitores consideraram de positivo da administração Obama. Tanto a nível doméstico como a nível externo, há de haver mudanças. E não acredito que uma vitória de Joe Biden signifique Estados Unidos continuam com a sua posição de unilateralismo, em que não quer ouvir os parceiros, em que age sozinha. Eu penso que há de haver uma retração um pouco para o multilateralismo, para ir conversando. No outro programa, não me lembro se foi semana passada ou antes, eu dizia, até parece que os americanos combinam, que dizem, tu vais, fazes a pressão como está a fazer Donald Trump, vai estragar as relações, entre aspas, com o mundo todo, e depois vem um outro que tenta lavar a imagem dos Estados. Depois, seja numa estratégia de mais unilateralismo para multilateralismo, menos unilateralismo, na outra de mais multilateralismo, menos, tudo isso favorece o interesse norte-americano. É uma questão de, em períodos diferentes, vão agindo assim os norte-americanos quando convier aos interesses dos Estados Unidos. Mas, seja como for, o que posso dizer é que com Joe Biden muita coisa vai mudar. Acredito que há de haver muitas alterações, tanto a nível da política doméstica como da política externa dos Estados Unidos. Muito obrigada, Dr. Mirazek. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos para a segunda parte, onde falaremos dos resultados das eleições tanzanianas que reconduziram o presidente Magufuli à presidência do país. Até já. Voltamos ao Política Internacional numa segunda parte, onde falaremos dos resultados eleitorais das eleições tanzanianas. Dr. Mirazek, a Tanzânia, como vimos na semana passada, foi a eleições que foram com algumas escaramuças e algumas acusações normais de fraude vencidas pelo candidato que concorria à sua própria associação, o presidente Magufuli, que venceu as eleições, num contexto em que as relações entre Moçambique e Tanzânia não são muito famosas. E a primeira questão que eu faria primeiro é qual é a análise que faz da vitória do presidente Magufuli? Bom, as eleições foram realizadas e já foram anunciados os resultados com uma grande margem até favorável ao presidente que se candidatava à sua própria reeleição, o presidente Magufuli. E como tem sido, não sei se vou chamar comum ou prática em África, veio com acusações de fraude, né? Acusações de fraude. A oposição não concorda com o que aconteceu, o que é interessante comparando com o caso que estamos a falar agora nos Estados Unidos. Quem está a reclamar de eventual fraude nas eleições nos Estados Unidos não é a oposição, é quem está na posição, ou quem está no governo é que está a reclamar de fraude. Mas em muitos casos em África, há casos também de quem está na liderança do país e de reclamar de fraudes. Nos últimos casos foi como é que chama? Acho que foi na Guiné-Bissau, e depois no Malawi temos um pouco, penso, este tipo de problemas. Mas isso que está a acontecer, o que aconteceu na Tanzânia, de haver uma eleição e depois haver reclamações, é recorrente em África. De tal modo que eu costumo pensar que ele costuma me perguntar, será que algum dia em África ou nos países africanos hão de ser realizadas eleições e os candidatos
reconhecerem o resultado de imediato sem acusação de fraude. A margem de quase 80% de eleições é uma margem que acredita que ser razoável num contexto de eleições, onde há escaramuças e até alguma reclamação dos partidos de oposição em relação à organização do próprio processo, ou este é sempre também recorrente, um problema recorrente, ou nem por isso? Este é o meu ponto, é que é de facto recorrente esse problema. É difícil em África, ouvirmos falar de eleições que aconteceram sem haver acusações de má preparação, desde o início, seja do recenseamento eleitoral, e de diferentes. Há sempre reclamações, há sempre acusações de que quem está. Não estou a dizer que as reclamações não tenham a sua razão de ser, não é isso que eu estou a dizer, mas o que me preocupa é que é difícil encontrar processos eleitorais em África que sejam legitimados logo à primeira. Há sempre uma ou outra reclamação. E muitas vezes são feitas essas reclamações antes mesmo, por exemplo, assim que se começa a contar os votos, já há reclamações. Por exemplo, quando há aquela coisa que chama-se contagem paralela, que cada partido... Os partidos ou às vezes as organizações da sociedade civil. Partidos, organizações da sociedade civil vão fazendo. É normal às vezes encontrar um candidato que, quer dizer, talvez nem chegamos a 50% dos votos contados, ou mesmo que sejam 51% dos votos contados, já corre para cantar vitória. Com que base é que você corre para cantar vitória? Isso faz analogia com aquilo que nós estávamos a dizer, por exemplo, nos Estados Unidos, quando o Donald Trump já canta vitória, sabendo que há muitos votos ainda por contar. Então, os processos em África têm os problemas que têm, e o fato é que esta coisa de sempre entrarmos em reclamações de fraude ou não fraude, de irregularidade ou não irregularidade, aliás, no caso da Tanzânia fala-se de detenção de candidatos da oposição, isto tudo mancha os processos eleitorais em África. Mancha o processo eleitoral na Tanzânia, o fato de ter havido as tais detenções, e ainda por cima muitas vezes vêm também países de fora que colocam um pouquinho ali a lenha na fogueira, alegando que houve de facto, repito, não estou a dizer que houve ou não houve, mas a minha análise é que estas recorrentes reclamações, estes recorrentes incidentes de, por exemplo, impedir ou criar, sendo verdade, estas questões de o governo que cria dificuldades para que todos possam ir às urnas, acaba deslegitimando os processos eleitorais em África, de tal modo que vamos começar a pensar, aliás, não nos admiremos quando há muitas abstenções nos processos eleitorais. Por quê? Se há todas as vezes este tipo de reclamações que tem havido, muitas vezes o eleitor se pergunta: por que eu hei de ir eleger se a minha, a escolha que eu vou fazer não vai mudar em nada? Então, eu analiso estes problemas que estão a acontecer na Tanzânia, essas acusações, não acusações, detenções, não detenções. Depois houve algumas notícias que diziam que foram bloqueados as redes sociais, os meios de comunicação social. Mas bloquear redes sociais, meios de comunicação, para quê? Porque se é um direito dos cidadãos se manifestar, então são situações que para mim mancham os processos eleitorais de África, mancham o processo eleitoral que levou à reeleição do presidente Magufuli. Foi eleito, por exemplo, nós podíamos dizer o seguinte: ok, pode haver fraude, mas fraude de 80%, ele ganhou com 80%. Quase 80%. Começamos a dizer também que não necessariamente. Mas, quando há esses incidentes todos, de facto acaba deixando transparecer que alguma coisa aconteceu de facto. E aí os processos não vão ser legitimados e os outros lá fora, estou a dizer fora de África, o que vão continuar a pensar? Que os processos eleitorais estão sempre manchados, quando eventualmente pode haver alguns processos eleitorais que não necessariamente passaram por esse tipo de problemas ou acusações.
O certo é que o presidente Magufuli renovou seu mandato num contexto em que Moçambique e Tanzânia não estão com relações muito famosas. Qual é a análise que faz do futuro das relações bilaterais entre Moçambique e Tanzânia, principalmente relativamente aos ataques? Esta semana houve uma notícia segundo a qual aconteceram alguns bombardeios a partir da Tanzânia em território nacional, apesar de nenhuma das partes ter feito esta confirmação. A minha questão é: como é que acha que vão ser as relações entre estes dois países, principalmente porque o espectro do terrorismo e do extremismo violento também voltou à Tanzânia, que tinha tido estes ataques antes de Moçambique, depois viveu uma relativa calmia quando Moçambique estava numa zona também de grande penumbra, e agora parece que os dois países começam a ter também os mesmos problemas. Primeiro, como é que acha que serão as relações entre os dois países com a renovação do mandato do presidente Magufuli? Mas segundo, que opções é que estão disponíveis ou que podem ser usadas para melhorar a vigilância e também o controle fronteiriço entre os dois países, que tem facilitado os ataques terroristas? Esta pergunta é parecida a uma que fizeste quando estamos a conversar a propósito dos Estados Unidos, e vou tentar ser coerente no sentido, vou responder na mesma direção. Quando eu falava que no futebol, disse muitas vezes que uma equipa que ganha nunca se mexe. Então, com a vitória de Magufuli, se as relações de Moçambique com a Tanzânia não são das melhores comparadas com o passado, o prognóstico que eu vou avançar é que vai continuar a não estar nos seus melhores momentos. Só tentar ser coerente com aquilo que eu disse lá. Então, vai continuar a haver eventuais problemas que havia. Falaste de bombardeamento, por acaso eu também não tinha conhecimento desses bombardeamentos, mas são bombardeamentos, o que é que se diz? Que aconteceram bombardeamentos de a partir terroristas ou... Não, de forças militares. Bom, a ser verdade, não sei até que ponto, já que as autoridades nem da Tanzânia nem de Moçambique confirmaram, é mau. É um mau precedente para as relações entre os dois países, pior ainda quando dizemos que não estão nos seus melhores momentos. Não sei a que propósito é que foram feitos esses bombardeamentos, se é por causa da questão de terroristas, mas penso que não é justo, não é legítimo que um governo faça bombardeamentos no território de outro país sem haver uma concertação prévia. Uma concertação. Aliás, já temos vindo a dizer que o problema de Moçambique, o problema de Cabo Delgado, de terrorismo em Cabo Delgado, ainda que esteja a acontecer em Cabo Delgado, não é um problema apenas de Moçambique. Esses terroristas não são apenas moçambicanos, são grupos que vêm de fora, que vão recrutando moçambicanos, que por várias razões acabam aderindo, mas o fato é que esse não é um problema que deve ser deixado para Moçambique resolver sozinho. Aliás, a prova disso é que esses grupos terroristas não só estão a atacar alvos em Cabo Delgado, no território moçambicano, como começaram a fazer ataques contra alvos em território tanzaniano. Então, em termos de expectativa, o que eu esperava era que, se há algum nível de tensão entre os dois países, reduzisse este nível de tensão, assumindo que exista, baixasse este nível de tensão e optasse mais pela colaboração. Porque se os terroristas já começam a fazer ataques deste lado e do outro lado da fronteira, isto só pode ser resolvido não com ações unilaterais de um determinado país, se assumirmos que os bombardeamentos que são anunciados, que ainda não foram confirmados, são anunciados de facto ocorreram, não vai ser por ações unilaterais da Tanzânia que ela vai conseguir combater os terroristas. Há um ditado agora muito recente que é muito comum em redes sociais e também em alguns circuitos de analistas internacionais, segundo o qual as relações entre Moçambique e Tanzânia são as piores e eventualmente este é o pior momento para ter um vizinho como a Tanzânia, um pouco por causa do desenvolvimento relativamente ao terrorismo. E a questão que eu queria fazer é, existe
alguma possibilidade de que estes dois países possam, de forma muito mais concertada, discutir não só as questões de terrorismo, mas mesmo as questões até em relação às questões do gás, do petróleo, relativamente às plataformas. Quais são as opções que estão na mesa para que Moçambique e Tanzânia possam normalizar as relações e possam voltar a ser estas relações históricas com algum nível de coordenação de ações? Eu penso que isso poderá ocorrer. Aliás, deve ocorrer para o bem dos dois países. Aliás, não nos esqueçamos que o Moçambique e Tanzânia estão juntos numa organização regional de integração. Estamos a falar da SADC, da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. E esta coisa de integração envolve o quê? A renúncia por parte de unidades políticas anteriormente autónomas e soberanas, a renúncia de algum de seus poderes, de algumas das suas responsabilidades para um novo centro. Então, se de facto nós estamos num processo de integração, há de haver necessidade de colaborarmos de tal modo que vamos caminhando, a tal integração econômica, vamos caminhando para um mercado regional e não necessariamente ficando cada país a tentar resolver os seus problemas. Então, o processo de integração. Ou seja, a solução, a opção que se afigura para os dois países é transferir os seus problemas para a mesa de negociações? Não necessariamente. Eu estou a falar do processo de integração no geral, como que ocorre. O que eu quero dizer é que, ao invés de alimentar animosidades entre os dois países, o que os dois países devem fazer é alimentar, vamos lá dizer, maior cooperação, maior colaboração em diferentes setores, seja no combate ao terrorismo. Falava de plataforma. Hoje está-se a descobrir gás em muitos locais. Nós temos ali a fronteira do Rovuma. Eventualmente poderemos ouvir dizer que há gás, que a melhor forma de explorar esse gás ou qualquer outro recurso vai ser por via de um joint venture, não sei se posso dizer assim, ou de uma colaboração entre as autoridades de Moçambique com as autoridades da Tanzânia. Então, aumentar o nível de tensão não faz bem para nenhum país. É só nos lembrarmos o que acontecia com a Alemanha e a França. Sempre, entre aspas, foram dos maiores responsáveis pelas guerras que ocorreram na Europa. Começando pela guerra de 1870 a 71, e depois foram responsáveis pela Primeira Guerra Mundial, foram responsáveis pela Segunda Guerra Mundial. Uma das soluções encontradas qual foi? Encontrar uma forma desses dois países colaborarem até em projetos de business, de deixar que entrem juntos. E qual é o lugar que eles encontraram? Ali na fronteira, alguns acho que é no Ruhr, por causa do carvão, e quando eles criaram a comunidade para o carvão, foi ali que começou a haver, ou começou a aumentar a amizade, não vou dizer amizade em relações internacionais, não amigos, mas pronto, os interesses comuns que foram explorando a partir do carvão foram ramificando-se para outras áreas de colaboração que até hoje já não há mais. Não estou a dizer que são dos maiores amigos, não, mas esta colaboração comum, essa cooperação comum entre os dois, e verdade por projetos comuns, seja do carvão e aço ou de outra natureza, levou a Europa a ficar em paz até hoje. Então, eu mesmo, no caso da Tanzânia e Moçambique, não sei que razões é que levam, eventualmente, a que as relações entre Moçambique e a Tanzânia não estejam nos melhores momentos. Aliás, nós sabemos que Moçambique e a Tanzânia foram grandes, ou são grandes aliados. Moçambique tem escritores a luta de libertação, vamos assim dizer, foi por muito tempo comandada a partir da Tanzânia, e por essa razão eu vejo que a melhor opção para os dois países ou é colaborar, seja no combate ao terrorismo. Não deve haver esse tipo de ataques. Se de facto houve esse tipo de ataques e se de facto as autoridades tanzanianas fizeram esses ataques em território moçambicano sem concertação das autoridades moçambicanas, eu penso que isso não é bom para o relacionamento entre os dois Estados. E se isso continuar a acontecer do lado da Tanzânia, então vamos ver que as relações vão continuar a baixar do nível de intensidade entre os dois países. Penso que isso não é bom para a cooperação bilateral entre Moçambique e a Tanzânia, mas também não é bom para
a cooperação ao nível da integração, ou da região da África Austral, da integração econômica que se pretende e que os chefes de Estado anunciaram e dizem estar comprometidos neste sentido. Muito obrigado, Tom Murazek. Termina assim o nosso Política Internacional, numa semana em que analisamos os primeiros resultados das eleições americanas ocorridas no dia 3 de novembro e também os resultados das eleições tanzanianas que deram vitória ao candidato que concorria à sua própria sucessão, o presidente Magufuli. Voltamos na próxima semana com mais atualidade internacional, mais análise. Até lá.